gente vive... Eita, Fernando. Vivemos mergulhados em um campo... Foi só a internet que oscilou. Eita, tá bom. Vivemos mergulhados em um campo eletromagnético, é um mix de energias variadas. E é fácil a gente comprovar isso, né? Tem ondas eletromagnéticas, como diz aí, tem ondas mecânicas, tem ondas sonoras, caloríficas, tem ondas luminosas, e elas vivem assim, transpassando, né? Posso dizer, os nossos corpos, as paredes, os móveis, os prédios, tudinho, e é nessa salada aí de energias variadas que nós vivemos mergulhados. Essa equaçãozinha aí, energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, é algo assim tão conhecido, né? De quem estuda um pouquinho de física, essa equação aí elaborada por Einstein, que mostra que energia e matéria, elas são intercambiáveis e interconversíveis, né? Energia é igual. Então, no momento que diz que é igual, uma pode ser transformada, ser convertida em outra. A energia cristaliza na forma de massa, e a massa, através de determinado processo, ela emite energia também. Então, isso aí é uma coisa muito importante que nós vamos ver adiante. As ondas, elas se propagam, tem um mecanismo de propagação, que a energia ela se propaga pelo espaço através de qualquer meio, o meio sólido, o meio líquido, gasoso e até do vácuo, né? Qualquer energia produzida, ela tende a se propagar, tanto as energias físicas, que são essas que nós estudamos nos bancos escolares, como as energias mais sutis, como a energia mental e a emocional, que é o nosso campo de estudo, né, dentro da teosofia, dentro do ocultismo. E é bom a gente distinguir o seguinte: as ondas mecânicas, elas transmitem matéria, né? Quando você chega, está caminhando à beira numa praia, assim, a onda vem e lhe alcança, né? Então, tem o tipo de onda que transmite matéria, tem o tipo de onda que só transmite energia, né? E tem o tipo de onda que transmite informação. Então, as ondas mais sutis são aquelas geradas pelos pensamentos e dos quais decorre telepatia, sincronicidade, telecinesia, egrégora e outros fenômenos aí do campo esotérico. As ondas elas se propagam em frequências específicas e por ciclos. Então, tem a amplitude da onda, tem o tempo que a onda percorre e a frequência em que cada ciclo ele se apresenta, porque tem a crista da onda, né? E tem o distanciamento de uma onda para outra. Porque é importante a gente distinguir isso, porque cada vez que se estabelece uma onda, dependendo do elemento por onde ela se propaga, ela vai desencadear manifestações diferentes. Porque na teosofia a gente aprende que existe uma essência primeva, e ela é homogênea, ela é única. O que vai distinguir uma coisa da outra é pura e simplesmente a sua frequência vibratória. Então, tudo é um. Então, uma coisa é madeira, outra coisa é aço, outra coisa é louça, mas é tudo, na sua essência, é a mesma. A variação da frequência é que distingue uma da outra. E Aristóteles ele dá essa ênfase aqui, é a ação de um motor físico ou metafísico que permite a utilização de uma potencialidade. Então, dentro desse campo, dessa essência primeva, tudo está em potencialidade, há uma homogeneidade. É como se fosse uma névoa indistinta, né? Tudo está dentro desse campo aí, e o motor que vai
fazer com que aquele ponto onde está sendo aplicada uma força, ele se torne algo em ação, de potência passe a ser uma coisa manifesta. Então, tanto pode ser físico ou metafísico. Metafísico, assim, um pensamento, uma ideia, um sentimento. E o mecanismo de sintonia, ele diz o seguinte, a lei da física: matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa da distância. Isso quer dizer assim, quanto mais distante, menor a atração. Quanto mais a massa, maior a atração. Então, a atração, quanto mais massa, maior a atração, mas se estiver distante, vai ser o inverso. E na lei da sintonia diz que tudo é semelhante. Tudo que é semelhante se atrai de forma irresistível. A sintonia quando o transmissor e o receptor estão unidos por um laço irresistível de semelhança entre ambos. Então, para que haja sintonia, tem que ter uma coisa que é muito importante, é afinidade. Então, às vezes, você vê pessoas se agrupando, é porque elas têm afinidade, existe uma sintonia entre elas, de pensamento, de sentimentos, aquela energia que os une, porque são afins. E para sintonizar, é preciso ajustar o aparelho receptor ao comprimento de onda do aparelho transmissor. A gente vê isso na física, né? Então, no momento que alguém está transmitindo uma ideia, um sentimento, para que alguém receba aquela emoção, aquela ideia e compreenda, da mesma forma, ele tem que estar em sintonia com a pessoa que está emitindo aquela potência, né? Aquela potencialidade. Na psicologia, é o estado das pessoas que se encontram em harmonia entre si e com o meio. Então, como eu estava exemplificando, se a gente olha assim no nosso derredor, a gente vê que as pessoas formam grupos, não só grupos familiares, porque tem as afinidades genéticas, né, hereditárias, de sangue, mas grupos de interesses, né? Quem gosta muito de futebol, quem gosta muito de trabalhar na área da mecânica, quem gosta de trabalhar com moda. Então, essas pessoas, elas se agrupam. E é como se diz, existe uma afinidade. No momento que você começa a catalisar uma ideia e um sentimento em relação a determinada coisa, vai se aproximando. As energias afins vão lhe levando naquele determinado caminho, naquela direção. Então, pessoas que antes você não conhecia, passa a conhecer. Ou pessoas que você conhecia, mas você mudou os seus interesses, mudou as suas intenções, sua proposta de vida, aquelas outras pessoas vão ficando para trás. Não vão ficar mais assim em contato direto com você. Então, tudo vibra, vibrações diferentes, planos diferentes, manifestações diferentes. Cada vez que você vibra numa determinada frequência, então você vai se dirigindo naquela direção onde pessoas afins estão tendo experiência dentro daquele contexto que você está intencionando, que você está buscando. Eu acho que todo mundo aqui deve se lembrar, ou mesmo ao olhar para a sua vida, ver que isso é algo assim bem corriqueiro, né? A gente vai numa direção, tem um leque de possibilidades. Se a gente dá um passo para o lado, aquele panorama de vida que a gente tinha antes já começa a se modificar. Então, todos os panoramas das nossas vidas são dados por nós mesmos. Cada vez que eu mudo a minha direção, os meus passos, eu estou me dirigindo em determinada
intenção, em determinado objetivo, em determinado propósito. E o sistema é como ondas que vão sofrendo interseções de uma com outra. Você vai propagando aquela energia que você está emitindo, aquele sonho que você quer, e vai entrando em sintonia com pessoas, lugares, eventos afins. Essa imagem aqui não ficou muito boa, não, mas, infelizmente, mesmo com as minhas aulas, ainda não estou muito boa, não, nisso. Então, vocês vejam aqui, eu trouxe esse gráfico para mostrar como nós temos um espectro de luz visível tão restrito, né? Esse que se encontra aqui na faixa do meio, tem ondas que são aquém, são ondas lentas, né? Representado por micro-ondas, radiofrequência, ondas de rádio, o infravermelho, aí vem a luz visível, que é essa que é proporcionada pelos nossos sentidos físicos, e tem aquelas ondas cuja faixa de frequência é bem mais elevada, né? Então, cada faixa de frequência dessa, ela vai produzir formas diferentes, manifestações diferentes, planos diferentes, mundos diferentes. Então, às vezes, a gente quer mudar de lugar, de país, mas mude primeiro sua frequência. E tem o mecanismo de ressonância. São 3, portanto, os mecanismos de transmissão de energia. Tem a propagação, a sintonia e esse mecanismo de ressonância. Nesse mecanismo de ressonância, a gente vê que é a capacidade de um corpo vibrar em uma determinada frequência de onda que está se propagando pelo espaço e chegou até ele. Após ser atingido, ele passa a vibrar na mesma frequência da energia transmitida. E o exemplo é um diapasão e violão. Por exemplo, se o diapasão está afinado na nota Lá, né, na escala musical tem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Então, se um diapasão ele tocar a letra, a nota musical Lá, um violão que esteja ali nas proximidades, mesmo que ninguém tenha tocado a corda, ele estando afinado naquela frequência, ele vai soar aquela nota musical, mesmo que não tenha havido um estímulo físico, alguém tenha tocado e disparado ali a corda para vibrar. Basta que um transmissor tenha emitido aquela onda que no violão existe. No plano sutil, a gente vê isso como o que a gente chama de contágio energético e também pressão holopensênica, ou pressão de uma egrégora. Então, o contágio energético ocorre quando, por exemplo, você está assistindo um jogo, né, num estádio de futebol, e, de repente, escuta um disparo ou um barulho e alguém sai correndo, e daqui a pouco todo mundo sai correndo e atropela um ao outro, e acontece, às vezes, acidentes fatais por conta disso. No momento em que alguém se assustou com alguma coisa e começou a correr desesperadamente, e os outros vão naquela onda, né? Como é uma onda energética, é um contágio. Como está todo mundo muito próximo ali um ao outro, às vezes difícil escapar dessa situação. Por isso que, assim, não é aconselhável as pessoas estarem nesses ambientes assim com muita gente, porque se a pessoa não tiver um equilíbrio, realmente, ela pode, numa situação assim inusitada, terminar se contagiando também. E a pressão holopensênica, ou a pressão de uma egrégora, acontece, eu vou contar aqui o exemplo do Joseph Campbell, que ele estava caminhando lá numa avenida da cidade de Nova York, muito barulho, muito trânsito, muitas pessoas, e, de repente, ele entrou na Catedral de São Patrick e lá dentro estava aquela beleza, né? Aquele silêncio, além das imagens, das formas,
das cores, tinha um coral ensaiando músicas, cantos gregorianos, né? Então, ele ficou ali dentro daquele ambiente e curtiu aquele momento, se sentindo em paz. Mas, no momento que ele botou o pé para fora, foi engolfado novamente pelas energias assim do meio circundante dele, né? Então, o interessante é a pessoa se dar conta disso, que é inevitável a gente deixar de frequentar determinados ambientes, nós, as pessoas comuns, né? Então, é inevitável você não ir, por exemplo, num hospital, é inevitável você não ir numa sala de coleta de exame, ou realizar um exame, ou você ir num cemitério, participar de um velório. Pessoas comuns como nós têm que manter esse lado, né? Social e também para cumprir certas necessidades nossas do dia a dia. Então, o importante é você ser um observador das coisas. E você não vai ter condições de precisar evitar, de poder evitar em determinados ambientes. Mas você estando lá, você está ciente das forças que possam estar atuando ali naquele momento. Então, esse cientista francês, Rupert Sheldrake, ele desenvolveu essa teoria aí, a ressonância mórfica, ou a teoria do centésimo macaco, do Rupert Sheldrake. Foi ele quem veio com essa ideia inédita, né, de que existem ondas que não transmitem nem matéria, nem energia, transmitem informações, né? Então, essa teoria do centésimo macaco, eu vou dizer, talvez vocês já conheçam, mas ela foi observada em algumas ilhas lá da Polinésia, né? Que lá são inúmeras, milhares de ilhas, né? Então, um grupo de cientistas chegou para fazer pesquisa lá, que não tinha nada a ver com isso aí, né? E uma das pessoas, antes de comer uma determinada fruta, ela lavou aquela fruta e comeu. Então, o macaquinho que tinha visto isso, ele passou a lavar também a fruta, né? Antes de comê-la. Porque antes ele comia, ele pegava do chão a fruta, né? Ali com areia, ele já ia comendo. No momento que ele viu uma pessoa lavando a fruta num riacho que tinha próximo e comendo, ele passou a fazer isso. E outros macacos, depois de um certo tempo, também passaram a fazer a mesma coisa. E existe um estado crítico, um momento crítico, onde não havia necessidade, eles perceberam, de que todos os macacos da ilha não tinham visto aquele grupo começar a fazer isso. Mesmo sem ter contato com esse grupo, a partir do 100º macaco, então todos os macaquinhos daquela espécie, eles começaram a fazer esse mesmo procedimento. E o mais curioso foi que, depois que esse grupo de cientistas saiu dessa ilha e aportou em uma próxima, isso leva um tempo, sabe? Não é assim tão rápido. Então, eles viram que os macaquinhos daquela ilha, que não tinham condições nenhuma de ter chegado ali na ilha para ver aquele comportamento, eles também estavam começando a fazer aquela mesma ação de lavar a fruta antes dela comer. Então, por aí a gente pode tirar, né, gente, algumas assim, analogias. Por exemplo, se cada um de nós começarmos a termos um comportamento, né, e outras pessoas assim no nosso entorno, principalmente os mais próximos da família, as pessoas do trabalho, as pessoas com quem nós convivemos com mais frequência, eles começam também a repetir aquele nosso comportamento, né? Então, vejam como é importante essa questão.
de que o início de uma transformação tem que ser dentro da gente e bem pessoal mesmo, com a verdadeira intenção de que alguma coisa se modifique, porque o contágio ali vai acontecer e, a partir daí, então, outras pessoas vão começar a fazer. E a gente vê isso no nosso dia a dia. Eu acredito que todo mundo deva se lembrar aí no seu próprio momento de experiências de vida. Lá dentro da medicina, houve uma época que os procedimentos eram feitos manualmente. E o pior, eram feitos sem a lavagem das mãos. Então, teve um médico que observou que na determinada enfermaria tinha uma parteira que, depois que ela realizava o parto, ela lavava as mãos, ia para outro, e a incidência de infecção puerperal era bem baixa ali naquele local. Então, ele observou que era isso na enfermaria daquelas parteiras, era assim que acontecia. Então, ele foi quem passou a exigir que fosse feita a lavagem das mãos. E houve uma resistência, é sempre assim, há uma resistência, tentam ridicularizar que isso não é válido, mas ele levou adiante e, assim, o número de infecções puerperais e de morte de mães, né, no pós-parto decaiu assim de maneira maravilhosa, né? Depois veio o Louis Pasteur, descobria o micróbio e vieram as luvas, e hoje em dia, no mundo todo, né, uma ideia que começou com uma pessoa só se alastrou, né? E hoje é um procedimento comum, é um procedimento padrão adotado por todos. Nessa teoria, não há transmissão de matéria, porque matéria ela é transmitida nas ondas mecânicas, a água, né, a poeira. Tem as ondas que transmitem energia, as ondas do espectro eletromagnético, e tem esses campos mórficos que transmitem informações. Então, são conhecimentos adquiridos e agregados a uma espécie de patrimônio coletivo que é compartilhado por todos os indivíduos do sistema. Então, essa ressonância mórfica, ela também, Dr. Rupert, né, ele estava querendo entender como é que a sementinha, né, quando ela germinava, ela sabia a direção que tomar, as células, como formar. Então, isso aí é um padrão coletivo que é compartilhado, é uma memória coletiva compartilhada por todos os seres daquela espécie. Então, vejam bem, essa ressonância mórfica, ela tende a reforçar qualquer padrão repetitivo, seja ele bom, seja ele mau. Então, o nosso compromisso, né, de estarmos fazendo, mesmo assim, dentro do recolhimento da nossa casa, do nosso quarto, procurar estar desenvolvendo ou nos assim aperfeiçoando através de hábitos, atitudes que levem a um bem maior. Então, tudo no universo é energia. Portanto, cuide da sua frequência. Aí tem aquela história do baixo astral, né, que ficou tão conhecido por aí, e é uma verdade, né? Então, quando você está triste, fulana está tão baixo astral, fulana está tão pessimista, fulana está tão desanimada. É a frequência mesmo, a frequência energética da pessoa que está nesse campo, né? Deve ter uma causa, né, que está levando ela a se comportar assim, a agir assim. Mas a gente tem que fazer uma intervenção para que isso seja mudado. Porque, senão, assim, a situação torna-se desastrosa. Então, o universo é um todo indivisível, todas as suas partes, inclusive a mente humana, porque quando a gente pensa em parte, a gente pensa em coisas, né?
em objetos colocados um ao lado do outro, mas não é só as partes das formas, mas também a mente humana. Então, eles agem sobre todas as demais e reciprocamente. Então, tudo está o tempo todo e a cada momento, a cada segundo da nossa vida, nos levando a propagar energia, entrar em sintonia com determinados tipos de pessoas ou eventos e a ressoar naquela mesma frequência que a gente tem dentro de nós. O que acontece, às vezes, das pessoas se queixarem, fulano está assim, está assado, mas acontece que outras pessoas não estão, passaram pela mesma experiência e não têm aquele mesmo tipo de vibração. Aí, por trás disso tudo, tem uma história passada, antiga, que às vezes não remonta nem a essa vida. Então, é a pessoa respirar fundo e procurar, com ajuda, deslindar esses nós. A lei una fundamental, que está lá no livrinho, Os Princípios Teosóficos, de Helena Blavatsky. A lei una fundamental afirma exatamente isso, é a unidade radical da essência última de cada parte constitutiva dos elementos compostos da natureza, desde a estrela ao átomo mineral, desde o mais elevado de Anshohan ao mais humilde dos infusórios, na completa acepção da palavra, que se aplica ao mundo espiritual, intelectual, físico. Então, essa é a lei una fundamental na ciência oculta. Essa é a proposição assim que Helena mais repete e pede para a gente nunca esquecer isso, que tudo é uma, essa lei una é fundamental. Não adianta a gente estar distinguindo uma estrela belíssima de um granito, uma pedrinha, ou de um Dian Chohan, que é um ser de elevada estatura espiritual, com um infusório. Eu não conhecia essa palavra. Então, esse infusório é um protozoário, são seres unicelulares. Então, todos eles, todos nós, todos, na completa acepção da palavra, como diz aqui, estamos unidos em nossa essência. Então, nós aqui, nesse universo que compartilhamos, nesse universo cétuplo, nós podemos até, num plano físico, sermos distintos de um para outro, porque ninguém é igual, né? Cada um é diferente do outro. Podemos ser distintos em relação às condições emocionais, em relação às condições mentais, mas à medida que a gente vai subindo na cadeia evolucionária dos nossos princípios humanos, chega um momento que tem lá no ápice do triângulo, da tríade superior, uma centelha, que é o Atman, e é ele que nos une um com todos. Então, essa essência homogênea participa de todas as coisas do universo. Então, o elétron ou qualquer outra subpartícula atômica, elas não seguem um calendário específico, não tem nenhuma identidade. A mente humana é a lente que focaliza o mundo dos acontecimentos potenciais na realidade que conhecemos. Então, vocês pensem, nesse nosso mundo, tudo é heterogêneo, diverso, né? Fragmentado, mas nesse campo assim, micro, nesse campo máximo também, estamos todos unidos através dessa essência primeva, que a teosofia chama de Mula Prakriti. Né? Bernadette, Oi? é Diego. Oi. Veja que coincidência, a gente estava falando aqui sobre pensamento, sobre onda, e eu estava recentemente agora pensando no meu pai, né? Pensando em conversar com ele e tal, e aí nesse exato momento aqui, pouco tempo atrás, ele me ligou, para você ver como é que é a ideia da telepatia, uma onda mental. Bem... Quando a pessoa está em sintonia com outra, né? Pensa na outra, tem laços, é até mais fácil, sabe, se estabelecer. Isso. O veículo etéreo, como chama Alice Bale. Isso. A mente humana, então, é essa lente que vai focalizar o mundo dos acontecimentos potenciais na realidade que conhecemos. Isso. Então, tudo que está
fora de cada um de nós é aquilo que está dentro de cada um. Isso, bem Então, por isso, coincidência. a quarta ideia básica a nos conduzir à verdade é essa. Como o interno, assim é o externo. Como o grande, assim o pequeno. Como acima, assim é abaixo. E eu acho que isso aí é de uma importância tão grande, meu Deus do céu, isso. E isso devia se ensinar nas escolas, sabe? Desde pequenininho. A gente aprende o beabá e também no Jardim da Infância a gente aprende todos aqueles requisitos que nos permitem sermos seres sociáveis, né? Bom dia, boa tarde, por favor, com licença, obrigada. Mas devíamos aprender também que aquilo que está dentro é assim que está fora. Então, e o que é grande é assim também o pequeno, e todos esses outros. Isso, Desculpem aí. Então, isso aí é fundamental. Aí o pessoal pensa assim, a educação básica, não é só isso, não. A educação básica devia levar essa informação, esse conhecimento também, né? De que quanto mais a gente trabalhar o nosso interno, aí sim é a verdadeira revolução que nós iremos implantar no mundo. À medida que nós trabalharmos internamente o nosso ego, o nosso pequeno eu, a gente vai mudando por propagação, sintonia e ressonância o nosso entorno. Não é só forrar a mucosa gástrica das pessoas, não é só dar cobertor. E isso também é essencial, porque senão não vive. A pessoa não vai viver. A pessoa não vai ter condições de sair do lugar, de pensar, de raciocinar nada. Tem que dar esses meios, a necessidade básica são essas, têm que serem supridas, para a partir daí, então, ela ter condições de começar a entender e mudar o seu interior. Então, as atividades mental e emocional do indivíduo afetam os componentes bioquímicos e estruturais do corpo físico. Aí, como eu citei já na última vez, existe uma ciência chamada psiconeuroimunologia, que mostra que os sentimentos e os pensamentos, após serem processados pelo cérebro, eles se transformam em substâncias químicas. Substâncias químicas essas que vão atuar tanto no sentido do bom ou do mal, né? Vai depender da qualidade do pensamento que você está tendo e da emoção que você está sentindo. Mas eu costumo atenuar essas coisas partindo assim das minhas experiências mesmo. Eu disse, eu não posso ficar indiferente a muitas coisas, eu não deixo de chorar. Não, eu choro, quando precisa chorar, eu choro. Primeiro, porque eu tenho um corpo físico composto por glândulas lacrimais, terminações nervosas, e eles me fazem ter contato com esse físico, e tem coisas que vão me ferir, outras não. Pode ser só uma dor física, mas pode ser uma dor emocional, né? A perda de um parente, né? Ou uma desilusão. Então, chora, não tem como a pessoa evitar isso, não. Mas o principal de tudo é você ter a compreensão teosófica do que isso representa. E você fazer uma autoanálise, aquela autoavaliação consciencial que também já foi apresentada. E ver onde a gente pode melhorar, onde a gente pode corrigir. Enquanto tiver vontade de chorar, chore, desabafe, procure ajuda. Mas, assim, de ter sempre, nunca deixar de ter essa compreensão teosófica da vida para aprender a lidar melhor com as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, o doutor Thomas Holmes, da Universidade de Washington, ele fez uma pesquisa muito boa, está escrito naquele livro Com a Vida de Novo, e ele estabeleceu assim um valor para determinados acontecimentos na vida das pessoas. Por exemplo, um casal, aí morre a esposa ou morre o esposo. Então, o valor assim de dor naquela situação é de 100. Já um divórcio é 73. A prisão, alguém da família é preso, ou a própria pessoa é presa, 63. Um acidente,
né? Ou doença repentina, 53. A demissão do trabalho, 47. Então, todos esses acontecimentos, eles foram escalonados dentro dessa tabela aí de valores. E o curioso disso tudo foi que ele não simplesmente fez a pesquisa e identificando assim uma escala de dor, mas também o que ele viu. Ele viu que, após esse tipo de acontecimento traumático, 18 meses, em média, para o início de um processo físico doentio. Então, após 1 ano e 6 meses, aquelas pessoas que, por exemplo, tinham perdido o cônjuge ou um filho ou alguém muito querido, começava a apresentar alguma doença física. Às vezes é só uma alergia, problemas dermatológicos, psoríase, ou o surgimento de um nódulo, um tumor de mama, ou na tireoide, ou no intestino, varia, né? Então, ele observou que, em média, existe esse prazo aí, para que alguém que esteja passando por esse estresse, esse trauma, se não for, é claro, socorrida, acompanhada, não tiver um apoio, vai apresentar esse processo físico doentio. Mas aí a gente vê morte de cônjuge, divórcio, prisão, acidente repentino ou doença repentina, demissão do trabalho. Aí a gente vê assim, as pessoas criam o significado dos fatos em suas vidas. E tem pessoas que nas mesmas situações, alguns são felizes e outros são infelizes. Eu acompanho alguns grupos de resgate de animais ou de pessoas que têm animais, né, de estimação. Então, eles tiram foto de moradores de rua que têm um cachorrinho e eles cuidam do cachorrinho e botam um casaco, tiram, às vezes, o próprio casaco para botar naquele casaco, o casaco em cima daquele cachorrinho. Então, uma pessoa nessa situação, um morador de rua, tem esse desprendimento de estar ajudando alguém. Agora, imagine alguém que foi demitido do trabalho e que passe a viver numa situação dessa, de rua, né? Morador de rua. Então, no início, há um processo assim muito doloroso, né? Se não houver um ajuste, uma adaptação àquele momento, essa pessoa ela pode decair para o vício, para a prostituição, ou pode atentar contra a própria vida. Tem pessoas que, às vezes, perdem o trabalho e, naquilo ali, ele vê uma oportunidade de mudar. Estava achando chato aquele trabalho, o colega incomodava, o chefe era assim, assado, cheio de reclamação. De repente, aquelas queixas todas que a pessoa fazia se livra, né, dessas coisas, e às vezes a pessoa nem entende direito por quê. Então, ele se vê numa situação, uns vão chorar, outros vão se lamentar, mas depois vão começar a querer reconfigurar a sua vida. Veja a quantidade de pessoas hoje em dia que, diante dessa crise sanitária que nós estamos vivendo, de pandemia, eles perderam o emprego e estão inovando em tantas outras coisas, desde home office a pequenos empresários, né, domésticos, trabalhando virtualmente, só com esses trabalhos que são oferecidos aí. Então, um programa eficiente de tratamento ele deve lidar com o ser humano como um todo e não apenas focalizando a doença, que, infelizmente, é o que a gente vê mais hoje em dia, com médicos que são assim muito bitolados, né? Que só a ciência equivale, que tudo tem que ser comprovado, né? Não assim leva em consideração mesmo os conhecimentos assim que existem empiricamente que comprova determinadas coisas, né? Então esse programa de tratamento deve lidar com isso,
E não apenas focaliza na doença, tem que focalizar assim, o que é que o paciente pode fazer a partir de então para começar a resgatar a sua própria saúde, né? Modelo mente e corpo de desenvolvimento e da cura do câncer, nesse livro que eu já citei, Com a Vida de Novo. O médico, né, que foi o autor desse livro, ele, Dr. Simonton, ele fez esse esquemazinho aí, onde fala de que alguém que vive sob um estresse psicológico, seja ele de que ordem for, mas vamos supor assim, uma mulher, né, que está casada, o marido é agressivo, bate nela, ela sente medo, e isso faz um tempo que está acontecendo, e ele faz ameaças para ela não contar a ninguém, não procurar ajuda. O que isso vai gerar nessa pessoa? Depressão, angústia, medo. E esse estresse psicológico crônico, quer dizer, que passa um bom tempo acontecendo, ele vai, como nós vimos, desenvolver, estimular certas substâncias, certas assim, áreas do nosso corpo, as glândulas, a produzirem hormônios que são, quando estão no nível assim, mais alto do que o normal, eles são nocivos, né? A adrenalina, todo mundo gosta, tem muita adrenalina, a adrenalina ali naquela hora. Mas imagine alguém com adrenalina o tempo todinho, sob medo, sob pressão. Isso aí vai afetando a saúde de suas células, dos seus órgãos. Então, vai haver também, através do sistema límbico, uma supressão da atividade do sistema imunológico e há um aumento de células anormais. Então, as nossas imunoglobulinas, elas começam a decair. E esse aumento de células anormais, para quem não sabe, a cada momento surgem células anormais no nosso corpo. O que acontece é que existem células, os fagócitos, que estão ali de prontidão. Surgiu uma célula anormal dentro daquele epitélio, então ele vem e fagocita, ele destrói aquela célula anormal, para que ela não se reproduza e cresça. Mas se a pessoa continua sob esse estresse psicológico, sentindo medo e esses outros sentimentos todos negativos, o sistema imunológico vai decair, suas reservas de força, de combater essas células anormais decaem e então vai dar origem ao crescimento de um tumor, do câncer, por exemplo, né? Já que a gente está nesse livro, ele trata do desenvolvimento, mas ao mesmo tempo da cura do câncer. Então, no outro lado, por outro lado, uma pessoa que é submetida a um estresse psicológico, mas se ela contar com um apoio familiar, psicológico, religioso, uma rede assim, existe uma rede de pessoas que possam estar ali junto. Por exemplo, uma mãe, quando perde um filho, né? Estava já perto de ter o bebê, aconteceu um acidente e abortou, ou mesmo o filho já grande, aí tem que, se tiver apoio da família, psicológica, religioso, médicos, então isso aí vai ajudar o seu sistema límbico, as mesmas células, as mesmas glândulas endócrinas que suprimem as atividades imunológicas, também são elas que, a partir desse referencial de apoios, ele vai estimular a atividade do sistema imunológico. Vai haver a diminuição de células anormais e, com isso, a regressão do câncer. Então, quando a gente pensa em ser saudável, não é apenas sobre o que se come, é também sobre o que você pensa, sobre o que você diz e sobre o que você faz. E eu vou recitar aqui só 2 estrofezinhas daquela prece da saúde do Robert Harrison, desculpa, do Robert Harrison, lá no livro de Práticas Esotéricas do Oeste. Né? Então, vejam, prestem atenção, ele diz assim: abro toda a minha natureza a ti, Espírito Universal, a fim de poder receber tua divina influência. Minha alma deseja ardentemente harmonizar-se com o todo.
Possam todas as células do meu corpo vitalizar-se com pensamentos puros e sãos. Possam todas as moléstias desaparecerem naturalmente e serem substituídas pela paz. Possa eu ser sempre justo, considerar o meu próximo honesto como eu mesmo, estar livre de crítica, malícia, inveja, ódio ou ciúme. Então, vejam que em nenhum momento ele diz, eu só vou comer frutas cruas, eu não vou beber mais leite, eu não vou fazer isso. E, assim, a oração tem outras partes, né? Mas o assim, o destaque que eu quero dar é para esse aí, meus pensamentos puros e sãos. E essa paz também que é encontrada através disso. E tem aquela fala, né, que diz que o pecado não é o que você come, é o que sai, né? Não é o que entra, é o que sai. É claro que a gente tem que manter sempre o equilíbrio, né? É importante a gente pensar também assim, dessa forma, manter o equilíbrio em tudo. Então, o que você pensa? O que é que você está sentindo? O que você está dizendo, verbalizando e o que você está fazendo? Não é apenas sobre aquilo que você come, que você ingere pela boca, não. Hipócrates, ele já dizia, né? As forças naturais que se encontram dentro de nós são as que realmente curam as nossas doenças. Então, sempre que você vê alguém assim, um cientista chega e revela uma substância importante que vai combater isso e aquilo outro. Por exemplo, diabetes. Tem gente que precisa tomar insulina. E a insulina não já tem dentro da gente? Outra coisa, a pessoa está com depressão, aí o médico passa um Prozac da vida. Aí vai estimular o quê? A endorfina, que é outra substância boa, né? É o hormônio da felicidade, como diz, ao contrário do cortisol, quando está muito alterado, né? Que é o hormônio do estresse. Então, tem as endorfinas, tem a serotonina, tem a dopamina, a ocitocina. Então, se a gente estiver passando por uma situação de crise, estiver ciente disso, né? E desejar, que aí esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que querer. A gente querer sair daquela situação, então o que a gente faz é polarizar no outro lado, né? A gente está tanto no extremo, então puxar, assim, é feito um equalizador, a gente buscar, mesmo que você dentro ainda esteja, assim, como se diz, arrasada, procure fazer coisas e atividades que vão estimular quimicamente. É quimicamente mesmo que eu estou falando, quimicamente ali, as suas células para produzir essas substâncias que o nosso corpo já tem, já é de fabricação própria, como se diz. Então, o que é que a gente pode fazer nesse sentido? A gente pode fazer uma caminhada, e se você puder caminhar na praia, descalça, banhando os pés, tomando sol, respirando ar puro, isso aí vai estimular o seu sistema endócrino, vai estimular essas substâncias que vão lhe dar esse up aí nesse aspecto. Doutora Barbara Ann Brennan, ela disse o seguinte: a doença nos mostra os passos que levam de volta ao verdadeiro eu e à saúde. E quando a gente está doente, nós não estamos ancorados dentro do nosso verdadeiro eu. Nós estamos ancorados no nosso ego. E, infelizmente, no nosso ego pessoal, né? A gente se incomoda, às vezes, com muita coisa, fica ressentido com muita facilidade. Uma pessoa chega, diz alguma coisa, você se sente ofendida, sem você considerar que é aquela pessoa, que é ela que tem um problema. A nossa tendência é sempre nos associarmos com aquilo que a pessoa está dizendo. E isso realmente mostra que a gente não se conhece. Porque se a gente se conhecesse, a gente não ia cair nessa armadilha, né? De alguém chegar e nos xingar e a gente, assim, entrar em sintonia com aquilo ali. A gente deve sempre pensar, quando adoecer, o que significa essa doença para mim? Como é que essa dor pode me servir? Então, vamos sempre, quando adoecermos, fazermos essa reflexão.
E, assim, dentro do campo esotérico, existe assim, um mundo de conhecimento a ser descoberto, a ser revelado, a ser pesquisado, a gente aprender, e que é assim de uma beleza magnífica, sabe? O estudo dos chakras mesmos revela que existem doenças que, quando afeta o chakra básico, essas emoções vão desencadear processos físicos na região dos membros inferiores, por exemplo, ou uma pessoa que sente muita raiva, vai ter problema hepático, cálculos nos rins. Uma pessoa que tem medo vai ficar sem conseguir respirar e tantas coisas. Então, quem faz esses estudos aí, ele vai descobrir, né? Não apenas como os médicos buscam. Está faltando acetilcisteína para você respirar melhor. Vou prescrever aqui um NAC. Tome aqui uma vez por dia, 600 miligramas, blá, blá. Não, isso também, isso é importante, mas por que a pessoa está sentindo isso? Que medo essa pessoa está tendo? Então, essa cura interior é a mais importante, mas os métodos de cura exterior são necessários à suplementação do processo. Porque, olha, gente, depois que a doença chega a se cristalizar no corpo físico, você tem que ir para o médico. Você tem que lançar mão dos processos alopáticos. Se surgir pedra no seu rim, você sente aquela dor terrível. Diz que é uma das dores piores que existe no mundo. Então, você vai ficar só meditando, respirando e fazendo visualizações para que eles aparecerem? Não. Você também vai estar preocupado com a causa, porque aquele cálculo surgiu, se foi algum desgosto que você teve. Não, você quer se aliviar da dor. Então, tem que correr, pegar, tomar um remédio, uma emergência, para submeter-se ali ao que os médicos lançam mão para auxiliar. E, se for o caso, fazer um procedimento, uma litotripsia ou mesmo uma cirurgia. Coisas assim variadas, de acordo com o grau do problema. A pessoa surge com um tumor na mama, então, se a pessoa for algo no início, pode ser até que se desfaça isso. Né? Aí o médico, geralmente, quando é um bom médico, ele faz um acompanhamento, encaminha para um psicólogo ou um homeopata. Tem gente que procura a acupuntura. Então, buscar essas curas exteriores, mas buscar também a cura interior, que a gente tem o suporte com essas outras especialidades. Então, os terapeutas holísticos, eles focam muito isso. E a Bárbara Ann Brenna, ela diz isso, que a doença é um processo de purificação. E eu concordo plenamente. Quando alguma coisa vem se manifestar no seu corpo físico, é porque já estava lá tão sobrecarregado na sua psique, no seu campo mental, no seu campo emocional, que aquilo se cristaliza através de um determinado órgão. E precisa ser expurgado. Aquilo precisa sair para limpar, para fazer uma purificação daquela região. Então, seria muito bom, né, estudar e trabalhar de acordo com as leis físicas, quanto com as leis espirituais. Ciência e espiritualidade deveriam estar andando lado a lado, e mais ainda de mãos dadas, um trocando intercâmbio um com o outro. Eu sei que existem já, né, alguns médicos, psicólogos, homeopatas, acupunturistas, que já fazem esse trabalho e é muito bom. E aqui eu trouxe essa meditação metafísica de Paramahansa Yogananda. A cura, né? Eu reconhecerei toda doença como resultado das minhas transgressões contra as leis da saúde e procurarei desfazer o mal através da alimentação correta, comendo menos, jejuando, praticando mais exercícios e pensando corretamente.
E esse eu acho que é o ponto principal, pensar corretamente. Porque quando você pensa corretamente, você também sente corretamente. Às vezes a gente está pensando equivocadamente e, por conta disso, começa a disparar um monte de substâncias no nosso corpo que vai desencadear ações que são prejudiciais. Então, desfazer esse mal, alimentação correta, o jejum, praticar exercício, respirar, exercício respiratório. Existe dentro da yoga alguns exercícios respiratórios, né? O do pranayama e outros mais simples. Mas quem não souber, faça os seus exercícios só em respirar mesmo. E inspirar, reter a respiração durante alguns segundos e expirar, né? Repetir isso algumas vezes. Às vezes a gente está cansado de alguma coisa e pensa que é porque está precisando comer, aí vai comer, termina engordando. E não é nada disso. Às vezes é a gente que está respirando tão fraquinho, só mantendo o nosso metabolismo basal. Puxa o ar de vez em quando. Se tiver a oportunidade de poder caminhar todo dia, aproveite. E vou dizer uma coisa, tirem a máscara. Tirem a máscara se tiver à beira-mar. Tirem a máscara se estiver numa praça, com as pessoas distantes. Vem alguém, bota a máscara. Eu tenho feito isso. Vou caminhar, tiro a máscara. Vem alguém se aproximando, coloca a máscara. E é assim. Por enquanto, a gente tem que fazer isso, né? Mas se quem tiver a oportunidade de morar próximo à praia ou no campo, aproveite para respirar profundamente. Ou então, no horário da manhã, que é quando o ar está menos poluído, porque à noite tem menos trânsito, tem menos movimento. Abra a janela, deixa a cortina, né, aberta, respire ar fundo, bem profundamente. Então, sendo a humanidade una, o que alguns fazem se reflete em todos os demais. Então, aquele mecanismo de transmissão de energia, que já foi falado há pouco, sobre a ressonância. Então, o que você está fazendo, mesmo assim, no escondidinho do seu quarto, da sua sala, aquilo ali vai repercutir, porque tudo é energia e mais ainda é informação. Então, vamos, assim, refinar os nossos hábitos, o nosso comportamento, as nossas condutas, para que isso se reflita também em todos os demais. Então, os nossos pensamentos, sentimentos e verbalizações, eles colocam em ação um ilimitado poder. Então, a gente vê na Bíblia, Fiat Lux, né? Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, hoje em dia, a gente tem as experiências de algumas pessoas que mostram numa placa metálica de zinco, coloca uma camadinha de areia e toca uma música, né? E eles uma nota, os grãozinhos de areia se agrupam, formando como se fossem mandalas, né? Toca outra nota musical e num outro grau, e assim vai. E também aquele médico japonês, Dr. Emoto, né? Que ele fez uma experiência com a água, né? Dizer obrigado, amor, e depois ele pediu ajuda de alguns técnicos, né, em fotografia, e congelava aquela água que tinha recebido aquela emanação, né, com aquela vibração, por exemplo, de amor, só em dizer amor, a própria palavra amor, a própria palavra obrigada. Então, isso aí fazia com que aquelas gotículas de água, as moléculas se agrupassem, formando assim imagens belíssimas. E quando era dito o contrário, esse agrupamento, as moléculas, elas se ficavam assim de forma desarmônicas, feiosas, né? Usando uma expressão assim bem nossa do dia a dia. Que existem, gente, perigos e castigos que se pode causar a si mesmo se focalizar a atenção em passagens e vibrações inferiores. E o que a gente vê hoje em dia mais é isso, né? Tantas coisas acontecem negativamente no mundo e parece que é isso que dá destaque na vida. É o que aparece a todo momento nas mídias.
É o que dá Ibope. Aí você diz, aí quer dizer que eu não vou poder mais assistir os repórteres, os canais. Assista, pelo menos, bastou você assistir o início do programa, ele já dá uma síntese. Isso, isso, isso. Então, pronto, aí você já sabe, desligue. Para que você vai estar focalizando a sua atenção em coisas assim? Aí mostra, lembrando um exemplo que aconteceu agora, né? Aquele serial killer brasileiro, o Lázaro, né? Que ele passaram-se assim 2 semanas, se não me engano, era o tempo todinho Lázaro, e no final aí mostra uma foto de Lázaro, e isso e aquilo, tantas coisas assim, e as pessoas em cima, e todo mundo quer tirar foto, quer isso. Não, você não precisa ver essas coisas, essas imagens. Para que você quer guardar na sua memória essas coisas feias, vamos dizer assim? Qual o objetivo disso? Não, guarde coisas boas, focalize o que é bom, o que é belo, né? Aí, então, você vai ver uma mudança começar a acontecer na sua vida. Quando você fica focalizando a atenção nessas passagens inferiores, você começa a vibrar também nessas frequências inferiores e vai desencadear a estimulação das suas glândulas que vão produzir hormônios nocivos para a sua própria saúde. Mudar hábitos ou vícios não é tarefa de ninguém que nos avise, é tarefa nossa. Então, não adianta você ter um vício e alguém vem, mas você bebe, você fuma, você faz isso, ou então você diz muito palavrão. E, às vezes, o vício não é só de comer, de beber, de fumar, não, usar drogas, é também do linguajar que você vive usando. Então, refine, mude. Ninguém vai poder mudar por você, não. Aceitar, fixar a atenção em uma coisa irá te unificar com aquela coisa que você está fixando a atenção. Quando a mente aceita ou é complacente com alguma coisa ou condição, o indivíduo está estabelecendo aquilo em seu mundo. Então, é assim mesmo, todo mundo faz, todo mundo deixa, todo mundo... Isso acontece. Tá, todo mundo. Aí você é todo mundo, vou fazer feito... Vou assumir o papel de mãe aqui. O filho da gente, a gente não quer que seja todo mundo esse que vai, né, no coletivo, não. Feito a Maria vai com as outras. Não, a gente quer que eles aprendam a pensar e mais ainda a discernir. Então, vá fazer essa distinção entre aquilo que é bom para você e aquilo que é bom para o mundo também. Não seja complacente com o erro, não seja complacente com o mal, não vá ficar gravando coisas negativas não na sua mente. Tem alguns filmes aí, alguns seriados que amigas minhas dizem, é maravilhoso, é isso, é aquilo. Eu não consigo chegar no terceiro capítulo, não consigo. Infelizmente é isso. Então, vamos aprender a classificar, a determinar e moldar a forma em que prefere ver agindo a grande energia cósmica. Porque nós não estamos mergulhados nesse mar, né? É feito peixe que está mergulhado na água e nem sabe. A gente está mergulhado nesse campo, né, de energias. Então, o que é que a gente quer para a vida da gente? Né? O que seja bom, justo, saudável, verdadeiro. Então, vamos classificar as energias. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai classificar as energias? Não é pelo pensar apenas, não. Porque você pode, alguém chega e lhe diz, vamos fazer tal coisa, vamos ir em tal ambiente. Blá, blá. Aí você diz, você pensa, mas o principal é o que você sente. Então, você está bem à vontade na sua própria casa, isso é um exemplo. E, de repente, você começa a sentir alguma coisa ruim. Então, você tem que aprender essa coisa ruim, esse mal-estar que eu estou sentindo. Foi algo que está sendo gerado por mim, pelos meus pensamentos, pelas emoções, ou pelo meu corpo. Será que foi alguma coisa que eu comi? Ou é alguma coisa que estava transitando no seu campo, aí no seu meio, e você captou aquela energia? Então, se for algo ruim, você diz, não me pertence. Pode seguir. Então, classifique o tipo de energia. Quando você entrar no ambiente,
procure sentir a energia daquele ambiente. Se é algo que vai lhe elevar ou se rebaixar. E, a partir daí, então, você determina e você molda a forma em que você prefere ver agindo essa grande energia cósmica. E aqui Sêneca nos traz essa frase, né? Procura a satisfação de veres morrer os teus vícios antes de ti. Porque tem gente que morre por conta de vícios, né? Por conta de hábitos, de comportamentos. E ele nos induz, então, nos mostra isso aí. Como dá uma satisfação, né? Quando a pessoa vence um mau hábito, às vezes nem chega a ser uma coisa nociva à própria pessoa, assim, tão grave, nem aos seus familiares. Mas, assim, se você tem um hábito, procure mudar, comece aos pouquinhos. Você consegue, todo mundo consegue vencer seus vícios. Então, essa satisfação a gente tem que buscar. E aqui, não sei se está aparecendo aí para vocês, tem essa frasezinha, essas duas palavras, morrer curado. Porque, de repente, gente, vocês podem até pensar assim, então, a partir de agora, eu só vou pensar coisas boas, fazer coisas boas, sentir coisas boas, eu não vou adoecer. Provavelmente, você vai estar gerando um bom karma fazendo isso. Mas existem coisas, né, pretéritas que vão, assim, acontecer, pode acontecer nessa sua vida, mesmo você tendo esse estilo de vida, assim, de alto astral, resumindo, né? Então, são coisas que são kármicas. Então, aparecem na sua vida. E você você tenta todos os meios. Tentou todos os meios homeopáticos, procurou médico, às vezes fez cirurgia. Ou está tomando remédios fortíssimos, coquetéis aí para lhe ajudar. E aquilo ali não está surtindo efeito. Você tem apoio da família, era para suas, assim, as glândulas endócrinas estarem produzindo endorfinas, tudo mais lá no alto. Mas só que a doença está cada vez avançando mais. Aí, então, eu lembro para vocês aquilo que Mestre Jesus disse. Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a vossa seja feita. Né? Porque, é assim, às vezes, por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, acontecem coisas amargas na nossa vida e que a gente tem que beber esse cálice mesmo. Por quê? Porque é o fruto de nossas ações, né, antigas, e que a nossa pequena memória não permite que alcancemos o início, onde a causa desencadeou esse processo todo. Então, como é que a gente pode promover assim? Aí, inclusive, eu tenho até um filme para recomendar para vocês. Não sei se vocês já assistiram, é aquele filme com My Life, ou Minha Vida, My Life, com aquele ator que fez até um papel de Batman, né? Então, ele na infância, ele tinha uma determinada personalidade, ele queria fazer determinada coisa, e passou por um trauma em decorrência disso, e a partir dali, vocês assistem um filme que ele não se curou, mas ele morreu curado. Todo aquele processo, aquela energia, aqueles sentimentos foram expurgados, né? E precisou que isso fosse feito. Para, numa nova encarnação, ele já está livre disso aí. Então, como é que a gente pode promover a limpeza energética pessoal do nosso paraambiente? Então, a energética pessoal e o paraambiente, não só assim o que está no nosso entorno físico, mas no nosso campo áurico e no meio onde a gente está a cada momento ressoando. Aí eu botei aqui, eu fiz essa tabelinha assim, a gente substituir a grosseria pela gentileza, a indiferença pelo afeto, o excesso pela disciplina, o egoísmo pelo altruísmo, a inveja pelo bem-querer,
a preguiça e a acomodação pelo serviço e a coragem, a ignorância pelo estudo e sabedoria e o medo pela confiança em Deus. Então, se você confia que existe um Deus, e é o meu caso, eu confio que existe um Deus. Então, por mais difícil que esteja sendo a vida, eu confio que aquilo tinha que acontecer, porque eu desencadeei as forças que me levaram àquela situação, né? Por ignorância, por ingenuidade. Mas depois que a gente dá um impulso, dá uma força em determinada direção, aquilo ali volta, né? Então, nós somos livres para causar o que a gente quiser na vida. Mas o efeito, nós somos escravos dele. Então, confie em Deus. Eu, quando era enfermeira e trabalhava, eu conheci tantos pacientes maravilhosos. E um deles, eu nunca esqueço, é Jarbas, um rapaz jovem, ele era paraplégico. E ele chegou para fazer uma colostomia definitiva, porque ele vivia com escaras, devido à condição dele, né? E eu nunca vi um alto astral, uma confiança, tanto bom humor como ele tinha, não, sabe? A gente tem que aprender, né, com tudo na vida, principalmente com esses exemplos. E aqui, para encerrar, mais um do Yogananda. Pai, abençoa-me para que eu possa te encontrar no templo de cada pensamento e de cada atividade. Encontrando-te dentro de mim, eu te encontrarei fora, em todas as pessoas e em todas as ocasiões. E é isso, gente. Eu estou vendo que existem 2 pessoas aqui no bate-papo. Bernadette, obrigada. Ah, tá bom. É só isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone. Não, ninguém? Fernando, está ouvindo? Ô, Berna, só agradecer aí pelo seu tempo, por ter apresentado esse trabalho para a gente aí. Muito bom, viu? Ok. Leonardo também. Tá bom, gente. Obrigada, digo eu. E até a próxima vez. Tudo de bom para vocês. Um abraço.